Com a promessa de uma cura milagrosa para seu câncer em estado avançado, ele se sujeitou a uma experiência onde teve em seu corpo injetado os genes de ninguém menos que um tal de Wolverine. E no processo que desencadeou seus poderes regenerativos, que aliás é o segundo maior de todo o universo Marvel, seu corpo acabou todo desfigurado por cicatrizes e queimaduras severas. Agora, praticamente imortal e mais feio que bater na mãe por causa de mistura, ele vai à caça de uma promessa atrás de seu algoz, a fim de desfazer a sua cara de maracujá de gaveta, não importando quantas bundas ele tenha que chutar para conseguir o que deseja. Isso mesmo, pequeno gafanhoto, estamos falando do anti-herói mais famoso do cinema, o primeiro e único Wade Wilson, mais conhecido como Deadpool, que é uma cópia descarada deste que vos fala e está obviamente respondendo judicialmente por plágio referente à minha pessoa. Portanto, prepare um lanchinho bem nutritivo, pegue uma bebida gelada de seu gosto e se acomode na sua poltrona, pois chegou a hora de você descobrir 10 curiosidades sobre este filme que nasceu desacreditado, mas acabou metendo o pé na porta e se tornando um grande sucesso dos cinemas, que trouxe uma nova abordagem para os filmes do gênero de super-heróis. Isso sem falar no feioso do Ryan Reynolds, que queria ser belo e sagaz como eu, mas só aqui entre nós. Jamais será. É logo depois da vinheta. Paz, amor e chimichangas, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. Sim, pequeno gafanhoto, vocês estão presenciando o nascimento desta bagaça, e é claro que o primeiro vídeo teria que ser sobre ele, Deadpool. E sendo esse um piloto, eu também já peço a você para se inscrever no canal, deixar aquele like esperto e no caso de você se agradar do conteúdo, ativa também o sininho para que o YouTube te avise toda vez que a gente postar conteúdo novo por aqui. Muito obrigado de coração, galera, vocês são fera brabíssima e a partir de hoje, tamo junto e misturado, rapaz. Sejam muito bem-vindos aos X-Force, meus queridos amiguinhos. Portanto, bora lá conhecer 10 curiosidades incríveis sobre este filme estrelado por Ryan Mãe da Foca Reynolds e dirigido por um especialista em efeitos especiais, o Mr. Tim Miller, que estreou no cinema com esse filme e já chegou botando que suco pra ferver, meus caros pulperes. Por que a roupa vermelha, senhor Pooh? É porque é Natal, do Pinto. Uma abertura. Regada a Angel of the Morning, da cantora Juice Newton, a cena que parece estar congelada no momento da capotagem de um SUV, recheado de capangas do Ajax, que voam para fora do carro, enquanto o mercenário mais tagarela da cultura pop aplica uma chave de bolas em um deles, foi feita totalmente em CGI, e o resultado ficou tão incrível quanto impactante. Nós falaremos daqui a pouco sobre o processo de construção dessa capotagem em CGI. Mas o realismo que os caras atingiram na simulação do carro se desmanchando foi algo absurdo. Os caras passaram horas na frente de um software que simulava o que aconteceria de estrago na SUV a cada batida ou capotagem, e até mesmo a forma como os pneus se deteriorariam e as peças se soltariam. Tudo foi criado mediante a simulação de um acidente real nessas proporções. A equipe declarou inclusive que este havia sido um processo muito divertido na criação da cena. O rosto do capanga sendo arremessado para fora foi criado a partir desta imagem, que recebeu uma modelagem em 3D, depois foi texturizada e tratada digitalmente para receber a iluminação precisa do ambiente. Essa cena contou também com várias referências já de cara, para que os nerds de plantão já iniciassem o filme à beira de um orgasmo coletivo. Começando pelo copo de café, com o nome Rob Liefeld, que é um dos co-criadores do Deadpool nos quadrinhos. Edição especial da People elegendo Ryan Reynolds o homem mais sexy ainda vivo. Esse card do Lanterna Verde, herói da concorrente DC Comics e também interpretado por ele nos cinemas. Um cartão da casa onde sua amada Vanessa, que foi interpretada pela brasileira Morena Baccarin, trabalhava.
O que não seria referência a nada não fosse essa uma boate adulta e real de Vancouver, cidade natal de Reynolds, no Canadá. 2. A construção do Colossus. Para a construção do Colossus, que foi feito totalmente em CGI, o elenco contracenou com vários dublês e atores diferentes, dependendo do ângulo das tomadas. Esses tinham seus movimentos capturados para a aplicação dos efeitos de computação gráfica. A construção da sua face também teve o rosto de um dublê como molde, e a dublagem da voz foi feita pelo ator sérvio Stefan Kapicic para compor realismo ao sotaque do personagem, que é de origem russa nas HQs. Eles usaram ainda uma outra pessoa para dublar as falas enquanto tinha as expressões faciais capturadas para ser introduzida em seu modelo digital. Já para a construção da pele de aço orgânico do personagem, foi usado como base o aço laminado, que reflete a luz ao redor, porém não reluz em excesso, como a Mark II do Homem de Ferro ou o esqueleto do Exterminador do Futuro, por exemplo. 3. Visão além do alcance. Foram construídas dezenas de modelos diferentes de máscaras para as filmagens de Deadpool. E o motivo para isso é que, devido ao fato dos olhos do personagem possuírem uma abertura muito pequena, a visibilidade tornava-se extremamente comprometida, dependendo da cena que seria realizada. Portanto, para as cenas de ação e principalmente das acrobacias dos dublês, seria necessário a utilização de máscaras com aberturas maiores. Para solucionar este problema, foi desenvolvido um sistema imantado que permitia a troca da área que envolvia os olhos de maneira muito prática e eficiente. Outro detalhe que o filme Deadpool trouxe que acrescentou muito ao personagem foi digitalizar as expressões de Reynolds para que o personagem pudesse se comunicar de forma muito mais clara nos filmes. Pesquisas indicam que 55% da comunicação humana se dá de forma não verbal, ou seja, através de gestos e expressões. E um personagem totalmente cômico, como Deadpool, certamente se tornaria bem menos atrativo e muito mais mecânico, sem contar com suas expressões, tão importantes, principalmente nas cenas de humor. O resultado? Uma adaptação muito mais fiel ao personagem dos quadrinhos. A partir daí, o próprio Homem-Aranha, que já havia recebido várias adaptações anteriores, sempre com a máscara estática, passou também a utilizar essa técnica, que, convenhamos, faz toda a diferença para tornar esses personagens muito mais engraçados e atrativos. Coitada da sua esposa, hein? É melhor você parar. 4. Maquiagens. A maquiagem de Deadpool ficou a cargo de Bill Corso, que já havia trabalhado em filmes como Inteligência Artificial, Blade Runner 2049 e Star Wars: O Despertar da Força, e teria sido totalmente baseada em peles com queimaduras severas e frutas em estado de putrefação. Na cena em que Deadpool luta contra Jax em meio às chamas, Reynolds teve o corpo todo coberto pela maquiagem, que sempre é um processo trabalhoso e que levou quase 7 horas para ser aplicada, encobrindo inclusive o pequeno Ryan, que foi recolocado digitalmente na hora da edição, pelo fato da equipe achar que poderia ser bem mais polêmica a repercussão por faltar alguma coisa na cena do que propriamente a nudez total, que poderia também ser bem melhor trabalhada com a aplicação do sombreamento digital. 5. As referências. Nós já falamos aqui sobre todas as referências da cena de abertura do filme. E na boa, pessoal, Deadpool tem tantas referências à cultura pop em geral, que se fôssemos listar todas aqui, teríamos que fazer um vídeo só para isso. E ele não seria um vídeo curto, não. Então, vamos citar aqui apenas as principais. Começando pela cena das motos no viaduto. Se congelarmos essa imagem, vocês verão os nomes dos 2 criadores do personagem nos quadrinhos. São eles Rob Liefeld e Fabian Nicieza. A cena em que Deadpool vai atrás do entregador de pizza é uma referência direta à revista Deadpool número 10, que foi publicada em 2008. Reparem que trata-se do mesmo sabor e da mesma pergunta com relação à borda queimada. Outro detalhe sobre essa cena é o nome da pizzaria, que referencia Kevin Feige, nada menos que o chefão da Marvel Studios. A cena em que ele entra no Irmã Margaret, o bar de Weasel, cumprimenta algumas pessoas. Dentre elas está Liefeld, cujo ele chama pelo nome, inclusive. Olha o maluco aí de novo. Nessa cena, Wade aparece vestindo uma camiseta da atriz Bea Arthur, da série Golden Girls, de 1985. Nos quadrinhos, o personagem tem obsessão pela atriz. E uma curiosidade sobre a camiseta é que Ryan Reynolds pagou $10 mil à família da atriz
também do próprio bolso, pelo direito de usá-la no filme. A família informou a Ryan ter doado a quantia para uma instituição de caridade. Os nomes da atriz também foram talhados nos cabos das duas katanas do personagem. Na cena em que Wade e Vanessa estão na Playhouse, há uma pelúcia do Dogpool, a versão canina do anti-herói nos quadrinhos. Parece que foi mordido por um Sharpei radioativo. Assim como este texto, que também saiu direto das páginas dos quadrinhos. No longa, Deadpool faz referência a inúmeros filmes. Dentre eles estão Robocop, X-Men, X-Men Origins Wolverine, Alien 3, Busca Implacável, O Império Contra-Ataca, Beleza Americana, Funny Girl, Mulher Nota 1000, O Fantasma de Scrooge, digam o que quiserem, 127 Horas, Lanterna Verde, Stallone Cobra, O Mágico de Oz, Homem-Aranha 2, Blade Trinity, Cocoon, Homem de Ferro 2, Um Lugar Chamado Notting Hill, A Múmia, Curtindo a Vida Doidado no pós-créditos e finalmente Matrix. Ufa! Isso sem falar em cantores e bandas como Wham, Spin Doctor, Michael Jackson, Sinéad O'Connor e por aí vai. Eis por trás das câmeras alguns dos artifícios utilizados pela equipe de produção para criar cenas alucinantes de ação acabam muitas vezes surtindo um efeito muito melhor que as cenas caríssimas feitas em CGI. Por exemplo, na cena da perseguição das motos no viaduto, Tim Miller e sua equipe trouxeram um dublê especialista em cenas com motocicletas para filmar em live action, perseguindo de perto as motos em alta velocidade a fim de criar uma sequência mais frenética de ação. A moto era um veículo único, tratava-se de uma moto 100% elétrica para que não houvesse nenhum tipo de vibração referente ao motor, fato que mantinha a imagem totalmente estabilizada independentemente do quão irregular estivesse o asfalto. A moto levava contrapesos na traseira para compensar o peso da câmera que ia na frente e ainda levava mais cerca de 60 kg em baterias. Para a cena onde Deadpool enfrenta os vilões dentro da SUV, foram realizados exaustivos ensaios para simulações de luta em um espaço mínimo, e na hora das filmagens a equipe de produção ia tirando portas e removendo obstáculos de acordo com a movimentação dos personagens para as câmeras realizarem as melhores tomadas. Tudo isso sobre um fundo verde para aplicação do CGI do cenário através das janelas do veículo. Reynolds tinha 2 dublês especializados em acrobacias e artes marciais para realizar as cenas mais perigosas, e no caso da cena das 12 balas, que foi feita em CGI, um deles realizou as piruetas para que a equipe pudesse ter uma noção exata das posições corporais e ângulos em que o cenário deveria estar durante os disparos. E as cenas foram tão bem construídas que se tornou quase impossível de se saber onde era CGI e onde eram os dublês em live action. Para a cena do viaduto, que foi filmada em Vancouver, no Canadá, a equipe recebeu autorização para fechá-lo das 5 da manhã às 3 da tarde, e nenhum minuto mais. Isso durante quase 3 semanas, e para aproveitar o tempo ao máximo, a equipe precisou desenvolver um grande planejamento para poder encaixotar e embrulhar todo o equipamento em cerca de 15 minutos, um grande desafio de logística. 7. Míssil Adolescente Megasônico. Se você não é um leitor assíduo de revistas em quadrinhos, talvez você não saiba que a personagem Míssil Adolescente Megasônico, interpretada pela jovem promessa Brianna Hildebrand, é um personagem que já existia nas HQs, porém a mesma teve seus poderes totalmente alterados para essa adaptação de Deadpool. Na versão original, a personagem era infinitamente mais poderosa, e dentre os seus principais poderes estavam a telecinese, premonição através de sonhos, viagem no tempo, manipulação da realidade, super força, dentre outros. No entanto, os roteiristas decidiram mudar esses poderes, que segundo eles, a tornariam mais fiel ao codinome. Bom, na minha humilde opinião, essa mudança se deu pelo fato de que os poderes originais acabariam tornando a personagem complexa e overpowered demais para a proposta do filme. Segundo os roteiristas ainda, eles teriam escolhido Míssil Adolescente Megasônico porque teriam gostado demais do codinome da personagem. Aliás, cá entre nós, os quadrinhos são terreno fértil para super-heróis de codinomes ridículos. Míssil Adolescente Megasônico, Homem-Hora, Guido, codinome Fortão, Doutor Meia-Noite e por aí vai. 8. Trilha sonora. A trilha sonora foi produzida pelo holandês Tom Holkenborg, que já havia trabalhado anteriormente em Man of Steel, Batman vs Superman, Liga da Justiça, Mad Max A Estrada da Fúria, entre outros. O produtor também trabalhou na composição de trilhas para games de sucesso como Need for Speed e Test Drive.
Ockenborg conseguiu captar muito bem a essência do personagem com uma salada musical que casa perfeitamente com a personalidade conturbada do Deadpool. O filme se utiliza brilhantemente de hits como Shoop, do trio Salt-N-Pepa, o remix de X Gon' Give It To Ya, do rapper DMX, o classicaço All Out Your Love, do Air Supply, Angel of the Morning, do Juice Newton e, é claro, Careless Whisper, de George Michael, que foi escolhido inclusive como nome provisório do filme. 9. Capitão Deadpool. Uma cena muito legal desse filme é aquela em que o Wade e o Weasel trocam uma ideia a fim de escolher um nome para o mascarado. E dentre os nomes esdrúxulos que obviamente surgiriam, o Wade opta por Capitão Deadpool. Deadpool era o nome do jogo em que os clientes do bar apostavam quem seria o próximo do quadro a morrer. Na verdade, nas HQs, essa aposta rolava num hospício onde Wade e outros pacientes serviam como cobaia para o Dr. Kilbro e seu sádico assistente, no caso, o Francis. E o capitão que o Wade colocou antes do Deadpool não foi por acaso. Tratava-se, obviamente, a uma referência ao primeiro e único Steve Rogers, ou o Capitão América, cujo Deadpool é um fã nos quadrinhos. E o grande barato de toda essa admiração é o fato de que o Capitão América é simplesmente a antítese do Deadpool, tendo como base a honra, justiça e lealdade, tudo aquilo que o mercenário tagarela ignora completamente quando está em ação. 10. CGI avançado. Para cenas mais complexas de ação, como a cena final no porto ou as cenas de grande destruição e mortes violentas, Tim e sua equipe de profissionais entraram em ação para criar soluções incríveis ao público. Sobre a cena que culminou na capotagem da abertura do filme e toda a sequência que levou a ela, a equipe de CGI criou digitalmente de forma brilhante boa parte da estrada e cenários, além dos carros e motos. Para criar a SUV, o veículo foi todo escaneado e fotografado centenas de vezes em cada detalhe exterior e também em sua parte interna. Os capangas de Francis, que eram arremessados para fora, também foram feitos de CGI, para que a cena pudesse ser intensa e frenética, sem colocar em risco a vida dos dublês. As cenas de luta envolvendo Colossus também foram realizadas com os modelos de captura e depois foram refilmadas somente com a atriz Gina Carano, reprisando os movimentos sozinhas, como se estivesse saindo na mão com o Gasparzinho, pois assim foi possível adquirir uma imagem mais limpa para poder captar todos os detalhes do cenário. Toda a cena final do porta-aviões também utilizou muitos recursos digitais, ou seja, os caras deixaram para gastar o CGI nas cenas grandiosas e se viraram nos 30 para realizar a maior parte do filme com efeitos práticos, maquiagens e dublês. Fato que contribuiu e muito para que Miller conseguisse encaixar a produção dentro do orçamento e pudesse quebrar o recorde de maior bilheteria alcançada por um diretor estreante num filme de faixa etária restrita em Hollywood. Os números falam por si, pois Deadpool foi um grande sucesso e teve sua sequência quase que imediatamente confirmada com um orçamento bem maior. Os caras mandaram bem demais, né, rapaz? E chegou a hora das chimichangas, jovens padawans! Esse foi o vídeo de number 1 desta bagaça e eu espero que você tenha gostado do conteúdo para que a gente possa formar uma comunidade X-Force por aqui, meus amiguinhos. O Nerdpool se despede, agradecendo a você que resistiu bravamente até aqui e desejando a todos que fiquem bem. Cuidem-se sempre, mantenham a cabeça sobre o pescoço e até a próxima. Ô Francis, fui!